como que você domina os dividendos. Aqui eu vou fazer uma promessa, vamos ver se vai dar certo, em 10 minutos, né? E você começa a receber renda mensal. Então, primeira coisa, não sei se você sabe, né, que você pode ganhar dinheiro enquanto você dorme. O que que eu estou querendo dizer aqui? É realmente trabalho zero, totalmente passivo. Isso é vamos dizer assim, a grande vantagem dos dividendos, né? Então você vai descobrir aqui o que são esses dividendos, por que, né, como que eles funcionam, por que que eles podem ser a chave para você mudar completamente a sua realidade financeira, ou seja, ter uma independência financeira, né? Trabalhar do jeito que gosta, porque gosta, o quanto você quer, né? Esse tipo de coisa. Então, o problema que a gente tem aqui é que muitos não entendem o conceito básico de dividendos, né, como que esses dividendos funcionam e como que eles são usados para a gente selecionar boas ações de modo a criar renda passiva. O que são dividendos? Então, os dividendos é uma parte do lucro da empresa que é distribuído para os acionistas. Então, a gente nunca pode perder esse entendimento de que existe uma empresa, existe um prédio, existem os funcionários lá trabalhando, né? Essa empresa ela tem um produto ou um serviço, ela vende, ela paga um monte de coisa, paga marketing, paga funcionários, paga matéria-prima, no final ela fica com o lucro. Parte desse lucro ela distribui para os acionistas e isso é dividendo. Outra coisa importante é que o dividendo ele é uma forma de recompensar os investidores e mostrar que estão gerando lucros consistentes, né? E aqui dá para pensar até nos dois lados, né? A empresa gera lucro consistente, por isso ela pode pagar dividendo, e o investidor que está, vamos dizer assim, estacionou o capital dele ali naquela empresa, também está recebendo lucro ali consistente através desses dividendos. Por que as empresas pagam dividendos? Então, em geral, a gente está falando de empresas maduras e lucrativas. Então, por exemplo, uma empresa que está começando, né, ou uma empresa que ainda não está, assim, o produto dela ainda não é tão bom, o mercado ela ainda está descobrindo, o que vai acontecer? Ela não vai ser pagadora de dividendo. Então, as empresas que pagam dividendo, elas já são maduras, já são lucrativas. E elas não precisam reinvestir todo o lucro no crescimento delas. Então, se a gente pegar talvez uma empresa agora de carros voadores, poxa, ninguém sabe direito, né, qual vai ser o custo, se isso aí vai ter demanda, se isso aí vai funcionar. Então, a empresa ela tem que ficar reinvestindo nela mesma, tem que desenvolver essa tecnologia e tudo mais. Se a gente pega uma empresa que distribui eletricidade, bom, não tem, claro que ela tem alguns investimentos que ela tem que fazer, mas ela não precisa reinvestir todo o lucro dela, então ela pode distribuir um pouco, né? Então, mais ou menos essa é a ideia do por que as empresas pagam dividendos. E por que as ações, né, a gente está falando aqui de, poxa, interessante, vamos olhar pagadores de dividendo e tudo mais, a gente está aqui nesse momento, ó, tem 30 pessoas aqui, né, só que, então assim, legal, vamos olhar isso daí, só que a renda fixa remunera muito bem, remunera no Brasil muito bem, então talvez se eu estivesse falando aqui de renda fixa, talvez a gente tivesse aqui 500 pessoas, não sei, né, porque é o investimento mais tradicional para o brasileiro. Então por que faz sentido a gente falar de ações, ao invés de a gente falar de renda fixa, especialmente nesse momento que a renda fixa está com uma taxa muito alta? Presta atenção nessa parte aqui. Se a gente pegar as taxas atuais do Tesouro, olha só que interessante. A gente tem, por exemplo, o Tesouro pré-fixado tá vamos pegar aqui um prazo 2035, 15%. Então você consegue travar, tá? Não importa o que aconteça, 15% de rentabilidade ao ano até 2035. Isso significa, só para você ter ideia como essa é uma taxa boa, se a gente pegar aqui, ó, por exemplo, 74 dividir por 15, dá 4,9, ou seja, dá 5. Então depois de 5 anos, você vai dobrar o capital. Isso aqui é 2035, né? Então na verdade isso aqui tem 10 anos. Então você vai sair, se você botar 10 mil reais nesse tesouro pré-fixado aqui, é certeza, tá? Não estou falando de dúvida, é certeza absoluta que daqui a 10 anos você vai ter de volta os 10 mil que você investiu mais 20 mil. Ou seja, você vai ter 30 mil lá em 2035 botando 10 mil agora. Isso é a rentabilidade de 15% ao ano, que é uma rentabilidade super forte, tá? Super alta. Assim, é difícil pensar, por exemplo, num investimento imobiliário, né? Você comprar uma casa ou comprar um apartamento, você vai botar agora, vamos dizer, 500 mil reais e daqui a 10 anos você vai ter 1,5 milhão. Não sei. Agora, se você botar 500 mil reais aqui nesse Tesouro Pré-Fixado 2035, lá em 2035 você vai ter 1,5 milhão. Então, por isso, muita gente vai falar, poxa, olha só, a renda fixa está muito boa, então não vou gastar tempo, né, ou risco pensando em ações, vou botar tudo na renda fixa. Se a gente pegar, e aí acho que esse aqui vai ser ainda os mais queridinhos, né, que são esses IPCAs aqui embaixo, ó,
Você pode, por exemplo, garantir lá para 2045, ou seja, mais tempo ainda, né? Agora a gente está falando aqui de 20 anos, você pode travar uma rentabilidade de IPCA, ou seja, inflação medida pelo IPCA, mais 7,4%, 7,38%. Isso é uma taxa também muito boa. Historicamente, assim, IPCA mais 6 já é uma taxa, vamos dizer assim, bem alta. A gente está acima, né? IPCA mais 7,4%. Então, de novo, muita gente vai falar, ó, tá vendo? Agora é renda fixa, não é para pensar em ações, é para você simplesmente comprar esses títulos aqui de renda fixa e aguardar que você vai ficar rico, né? Você vai multiplicar bastante seu patrimônio. Bom, agora eu vou te trazer aqui outras ideias. Os dividendos é que vão transformar a sua vida. Então, na minha humilde opinião, tá? Esses investimentos aqui do Tesouro não vão transformar a sua vida. Pode até ser que, como eu falei ali, né, multiplique 2 vezes ali seu patrimônio, porém não vai transformar a sua vida. Por quê? Presta atenção nisso. Porque diferente da renda fixa, você pode gastar todo o dinheiro de rendimento e mesmo assim o seu patrimônio continua crescendo. Então, lá em 2035, se você pegar tudo que você investiu, por exemplo, aqui no Tesouro Selic, no Tesouro Prefixado ou no Tesouro IPCA, né, se você pegar o que rendeu, então a gente está falando aqui desse componente, né, IPCA mais 7, e você gastar tudo isso, isso aí não vai ser, o seu patrimônio ele não vai crescer. Né, você vai, por mais que você pegue aqui os 7%, tá? E aí você deixe a correção pela inflação IPCA, a sua inflação provavelmente não vai ser o IPCA. Você vai ficar cada vez mais pobre fazendo isso, tá? Já com os dividendos, isso não é verdade, tá? Por quê? O que, que acontece? Né? Com os dividendos, você realmente pode pegar tudo que você recebeu de dividendos, se você quiser, compra um carro, faz uma viagem, enfim, vive com esses dividendos do jeito que você quiser, você pode gastar todo e você ainda assim continua com seu patrimônio crescente. Por quê? Porque os ativos das empresas vão se valorizando com a inflação. Eu até já fiz aqui uma live onde eu mostrei histórico, né, do passado ali do Brasil na hiperinflação e tudo mais, como que eram essas correções, né, nos ativos das empresas. Então, olha que bacana, tá? É como se você visse essa tela aqui, então vou te mostrar aqui uma outra tela, tá? Isso aqui são dados de uma ação, então são métricas, né, múltiplos da ação Agro 3, né, Brasil Agro, essa aqui. Não é recomendação, tá? Tô pegando aqui só para você entender, né, eu mostrei uma tela do Tesouro Direto, agora eu tô mostrando aqui uma tela de dados sobre a ação Agro 3. Tem um dado aqui muito interessante, que é esse que está circulado, que é o dividend yield, ou seja, o quanto de dividendo você recebe, que aqui no caso é 7% ao ano, tá? Isso aqui foi o histórico, não é o futuro, mas vamos, por enquanto, tá? Simplificar, pensar que isso aqui também a gente pode projetar e dizer que isso aqui é o futuro da Agro 3. O que vai acontecer? A gente pode olhar essa tela e pensar do seguinte, a gente pode comparar a renda fixa, que era IPCA mais 7% para 2045, então lembrando, tá aqui, ó, tá? IPCA mais 7 para 2045, ou eu posso fazer um investimento que é real inflação, então não é IPCA, é inflação que de fato, né, está acontecendo na economia, tá? Não necessariamente medido pelo IPCA, mais 7%, que é o dividend yield, ali, por exemplo, da Agro 3, porém não é nem para 2045, é pelo resto da sua vida. Olha que interessante, porque a empresa não morre. Empresa faz fusão, pode ser comprada por outra empresa, pode comprar outras empresas, pode mudar de nome, né, fazer rebranding, mas a empresa não morre. Ah, Caio, algumas vão à falência. Putz, isso aí assim, são pouquíssimas que vão à falência, tá? Normalmente, muito antes da falência, ou ela se reinventa, refaz ali um produto, ou ela é adquirida, enfim, ela é um ser, né, que ela dura, e ela passa por gerações, tá? Então, é por isso aqui, né, esse quadrinho besta, né, simplesinho, que resume a cabeça de todo investidor que enriquece na Bolsa de Valores. Ele olha e fala, bom, na renda fixa eu posso ganhar IPCA mais 7, lá para uma certa data, né, 20 anos, ou eu posso ganhar uma real inflação, que a gente sabe que é muito acima da inflação do IPCA, tá? A sua inflação real é muito acima disso. A mensalidade na escola sobe muito mais do que IPCA, a passagem aérea sobe muito mais, o carro que você compra é muito mais do que IPCA, enfim, IPCA não reflete a sua inflação. Então, aqui eu vou receber de fato uma correção verdadeira da inflação. Então, pensando, por exemplo, aqui nessa ação, né, Brasil Agro, a gente está falando de terra, né, terra agrícola. Então, eu vou receber de fato o quanto subiu, né, de valor a terra agrícola.
E além disso, eu vou receber 7%, ou seja, os mesmos 7% aqui, só que com uma correção de IPCA muito mais potente e com prazo para o resto da vida, e não para 20 anos ali fixo, e depois de 20 anos eu tenho que descobrir, eu tenho que dar sorte, sei lá, de ter ainda uma renda fixa boa para mim. Enquanto se eu faço esse investimento numa ação pagadora de dividendo, eu vou recebendo isso aqui ao longo da minha vida toda, tá? Então, só ressalvas, né? Isso aqui, óbvio, é uma simplificação. O dividend yield aqui é um dado passado da Agro 3, não necessariamente é o quanto ela vai remunerar, né, para os próximos anos, e já a taxa do tesouro, né, direto, realmente é uma taxa para o futuro. Então, eu acho que por isso aqui muita gente acaba não indo para as ações com medo, né? Porque você acaba tendo que ter esse entendimento que a renda fixa ela é mais explícita, a taxa já está dada. Enquanto nas ações, a taxa ela é implícita, você não vê, você não sabe exatamente quanto você vai receber de dividendo de cada ação. Né? Você tem que acreditar, né? E com base no seu conhecimento, você vai vendo que de fato isso vai acontecendo, que a empresa vai pagar, que no caso de uma Agro 3, vai pagar um dividend yield provavelmente alto, né? Se a gente pegar o histórico dela, sempre foi um dividend yield alto e assim deve permanecer. Tá? Daqui a pouco eu vou falar como que a gente acha outras ações assim, né, e tudo mais, tá? Então, ok, os dividendos é que vão transformar a sua vida. Como funciona o pagamento dos dividendos? É importante você entender isso daqui. Então, a empresa, ela decide na assembleia, né, com seus acionistas ali principais, o quanto de lucro que vai ser distribuído aos acionistas. Normalmente é um percentual, né? Então vai ser 20%, 30%, 40%, 50% do lucro que a gente vai distribuir. A empresa define uma data com e uma data de período para pagamento. O que significa isso? Quem tiver as ações dessa empresa na data conta, vamos dizer que seja dia 1º de janeiro, tá? Então, quem tiver ali, 1º de janeiro é feriado, né? Mas vamos dizer, sei lá, dia 2 ali de janeiro, quem tinha a ação dia 2 de janeiro, supondo que é um dia útil, vai receber dividendo. Quem no dia 2 de janeiro não tinha a ação, não vai receber dividendo. Então, isso é a data com, né? Então, a empresa define aí essa data. E ela também define a data de pagamento. Então, ok, quem tinha ação naquela data vai ter direito ao dividendo. Agora, o pagamento do dividendo vai ser em fevereiro, vai ser em março, vai ser em setembro, ou vai ser no ano que vem. Enfim, ela define ali um período, normalmente são alguns dias só na frente ali da data com, e aí você recebe. Às vezes são vários pagamentos, então esse dividendo vai ser parte no dia 10 de março, outra parte dia 10 de abril, né? Enfim, ela define ali um calendário, e você vai receber aqueles dividendos caso você tivesse, né, tinha ação ali na data com. Algumas empresas pagam uma vez por ano, outras pagam 2 vezes por ano, tem empresa que paga uma vez por trimestre, então cada uma tem a sua política de pagamento, mas o fato é que quando você tiver várias ações na sua carteira, então pelo menos ali 10 ações diferentes, você vai acabar recebendo dividendos todos os meses e assim você vai construir a sua renda passiva na bolsa. E aí eu quero dar uma dica aqui com relação à data ex-dividendos. Então, a data com é aquela data que quem tem a ação tem direito aos dividendos. A data ex é o dia útil exatamente seguinte à data com. Ou seja, na data ex, ninguém mais tem direito aos dividendos. Então, quem compra na data ex não vai receber os dividendos que acabou de ser retirado o direito, né? Que foi na data anterior, na data com. E aí o que acontece com essa data X, né, ou com a data com? Muita gente, tá? Isso aqui eu tô falando assim, é aluno meu que às vezes já está me acompanhando há mais de ano ali na FIA e ainda faz o mesmo erro aqui, que é, por exemplo, tem uma ação que vai pagar dividendos e essa pessoa pega e fala, não, eu não vou vender essa ação agora porque daqui a X dias, né, vai ter a data com, e aí eu não quero perder a data com, tá? Então, qual é o problema desse pensamento, né? Isso aconteceu recentemente com a ISAE, né, ISAE 4, Transmissão Paulista, né? Foi muito engraçado, porque pelo nosso modelo, daqui a pouco eu vou mostrar aqui, né? Mas indicou a venda da ação e vários alunos pegaram e falaram assim, uns 2, 3, falam, não, eu não vou vender porque vai ter a data com. Eu falei, mas isso não faz diferença. Mas a pessoa, não, vai ter a data com, não vou vender. Então, aqui é para entender de uma vez por todas isso. Supõe que você vai comprar um imóvel e esse imóvel já tem um inquilino, ou seja, ele está alugado, você vai passar a receber esse aluguel, você vai manter o inquilino ali nesse imóvel. E aí você tem duas opções de pagamento. Ou você paga 500 mil por esse imóvel no dia 1º de janeiro e recebe o aluguel de 5 mil reais que vai ser pago nesse dia, tá? 1º de janeiro. Ou você, aliás, aqui tá errado, né? Ou você paga 495 mil, né, e recebe, tá? Ou você paga 500 mil.
Então, vamos lá, recapitulando. Ou você paga 495 mil ali no dia primeiro e logo já entra ali o primeiro aluguel, então você acaba com uns 500 mil reais, tá? Então, e aí, óbvio, no mês de fevereiro, mês de março, você vai recebendo mais aluguéis. Ou você pode pagar esse imóvel 500 mil reais, ao invés de 495, tá? Eu fiz certo, peraí. Pode pagar, eu vou desembolsar. Não, acho que antes que estava certo, né? Antes que estava certo. É assim. Isso. Desculpa. Agora tá certo. Preparei certo. Então você paga 500 e recebe 5 mil logo de cara, ou você paga com um pouquinho de desconto. Você já paga 495 mil, só que você não recebe aquele primeiro aluguel. E aí depois você recebe em fevereiro, março e tudo mais. Então, ou seja, não faz diferença, né? Aonde que vai fazer diferença? Poxa, Caio, se eu pagar 500 mil ali no dia 1º de janeiro e vou receber o aluguel de 5 mil, se eu tiver que pagar um imposto, por exemplo, de, sei lá, 10% aqui, vai sair 50, vai sair ali 500 reais. Né? Eu vou ter que pagar 500 reais para a Receita Federal. Então eu vou acabar perdendo. Enquanto se eu pagar aqui os 495 e não recebo esse primeiro aluguel, é até melhor, porque daí eu economizo, não tenho que pagar essa DARF de 500 reais. Então, existe efeito tributário, tá? Vamos fazer agora o paralelo com o pagamento de dividendo da ação. Né? Se você compra uma ação e ela paga dividendo, o preço da ação cai. Ali na DataX é exatamente isso, tá? Quem vai comprar na DataX vai comprar a ação com um pouquinho de desconto, porque foi o pagamento de dividendo que acabou de sair ali da ação, né? A ação ficou X, assim que a gente fala. Então a pessoa vai pagar ali com um pouquinho de desconto. Bom, quem comprou sem desconto e recebeu os dividendos são isentos de imposto de renda. E ao mesmo tempo, o preço da ação caiu um pouquinho. Então, na realidade, existe alguma vantagem, tá? Porque você vai ter pago ali o preço da ação, esse preço da ação caiu por causa do pagamento de dividendo, então se você vender, você vai ter um prejuízo para a Receita Federal. Por outro lado, você recebeu via dividendo que é isento. Então, na verdade, você não teve prejuízo, né? Só que a Receita Federal vai entender, se você vender, vai entender que você teve prejuízo. Então, isso é bom, né, do efeito fiscal. Só que isso, assim, é muito pouca diferença. O que está definindo mesmo o preço desse imóvel? Né? Esses 500 mil reais que você vai pagar, da onde vem esse valor? Esse valor vem da expectativa futura dos aluguéis. Então, poxa, agora está alugado por 5 mil, vou receber 5 mil durante 2 anos. Depois eu vou alugar de novo, e aí pode ser que suba esse aluguel para 7 mil. Então, o que importa para o preço é a expectativa futura. Então, vamos fazer agora o paralelo para a ação. Né? Não faz grande diferença você comprar uma ação na DataX, ou seja, sem receber logo aquele dividendo, ou um dia antes para você receber dividendos. Isso aí praticamente não vai fazer diferença. O que faz diferença no preço da ação é toda a expectativa futura de pagamento de dividendos. Se a expectativa é que suba os dividendos, naturalmente o preço da ação também vai subir, tá? Então, espero que isso aqui tenha resolvido, né, de uma vez por todas, essa questão da DataX. E se você quiser acompanhar as ações que eu estou comprando, né, as ações que eu tenho em carteira, ontem mesmo eu fiz a live aqui à noite, né, mostrei as ações que eu comprei ontem, todas pagadoras de dividendo, né? Minha recomendação, né, minha sugestão é que você se torne membro aqui do canal do YouTube. Então, na descrição aqui, né, embaixo aí do vídeo, vai ter um link para você se tornar membro. O valor é muito baixo e você vai poder acompanhar exatamente as ações que eu estou comprando, quais que estão na minha carteira, né, como é que está a alocação, tudo pagadora de dividendo, tá? Tudo seguindo essa lógica aqui.